Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal do Tio do Fogão. Fábio Sormani soltou um vídeo no canal dele no YouTube cravando que Jair, Botafogo, Santos estão acertados para a transferência de Jair para o Botafogo e o negócio envolveria 10 milhões de euros, Lucas Halter e, para mim, um grande erro, Tiquinho Soares. Vamos falar sobre isso aqui no vídeo, tá? Já viram minha cara, já viram que eu não gostei da negociação, mas daqui a pouco eu aprofundo mais a minha opinião. Ó, tem aqui Sport TV, né? Tem troca de passes, Sport TV News e tal. Tem muito conteúdo sobre o Fogão, tem o Wendel do Zenit na mira e etc. Vamos partir pro vídeo logo e a gente conversa sobre os assuntos e dou minhas opiniões mais tarde. Curta o vídeo antes de começar logo para dar uma moral para o algoritmo entender que o assunto, que o conteúdo é bom e entregar para mais botafoguenses. Comente aqui embaixo o que está achando do mercado de transferência do Botafogo, né, da copinha que começou. Compartilhe com amigos o link do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, são 4 planos. Planos de R$3, de R$5, tem os de 15 e por aí vai. Cabe em todos os bolsos, para todos os gostos. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Pedro, deixa eu te perguntar, informações aí sobre o novo treinador do Botafogo? A torcida do Botafogo está ligada na gente aqui, querendo saber se a Central do Mercado traz informações sobre um novo treinador, já que Arthur Jorge não está mais no clube, já está lá no Al Rayyan do Catar. E André Jardim era o alvo principal do John Textor. Só que na chegada dele hoje à Cidade do México para se apresentar, para dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido no América do México, agora para 2025, ele foi abordado pela imprensa local que perguntou: e aí? Vai ou fica? Vai para o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com poderio financeiro, ou fica no América do México? E ele acenou que fica. Portanto, decisão tomada, disse que vai dar mais declarações, mais explicações numa entrevista coletiva em breve durante essa semana. Mas o André Jardine, que está bem ali no perfil que o John Textor, dono da SAF do Botafogo, procura. Um treinador jovem, com um perfil ofensivo, ele tem 45 anos, foi campeão olímpico com a seleção brasileira e agora ganhou 3 títulos nacionais consecutivos com o América do México, ou seja, era um nome muito bem avaliado pela diretoria do Botafogo, pelo John Textor, mas já decidiu não vem para o Botafogo e agora segue a busca por um novo treinador. Olha, e essa fala que o Pedro contou para vocês a gente tem para mostrar. Vamos ouvir o André Jardim na chegada à Cidade do México. Saber cómo estás, cómo te sientes. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué tal las vacaciones? Todo cierto, regresando ya al trabajo y muy motivado. André, también ayúdanos para no especular. ¿Qué sucedió con el tema Botafogo? Creo que esta semana aclaramos todo lá con América y hacemos una colectiva más ordenada ahí para no ser tan rápido aquí. La última nada más. ¿Se queda André Jardine o no se queda? Sí, ya estamos ahí, ya estamos. El tetracampeonato es el objetivo tuyo, me imagino. Vamos con todo. ¿Hay más André Jardine para el América? ¿Cuánto Claro tiempo? que sí, claro que sí. Hay mucho más. Gracias, André. O André Jardim escolheu ficar por lá para buscar o Tetra. E o Botafogo volta a vasculhar o mercado em busca de um treinador. Não tá fácil, né, Gonza? Não é fácil substituir o Arthur Jorge, né? Nessa radiografia, né, perfeita, como sempre, que o Pedro fez sobre o momento, né, do Jardine. É preciso levar em consideração que, por mais que o Jardine não tenha construído muito a carreira consolidada no Brasil, mas no México ele é muito respeitado e ele fez um trabalho na seleção olímpica, que não é para qualquer um. Ele conquistou a primeira medalha de ouro fora do Brasil. No Brasil já tinha, né, conquistado em 2016. Depois, na Olimpíada do Japão, ele consegue o bicampeonato, vencendo a Espanha do Luis de la Fuente, né? Então, é um título, né, respeitável. A experiência que ele teve no São Paulo, no time profissional, não foi boa, mas isso acontece. Muitas vezes o treinador acaba, às vezes, assumindo um cargo para o qual ele ainda não está preparado. Eu tenho certeza que se o Jardine aceitasse a proposta do Botafogo,
ele teria condições de fazer um bom trabalho, porque é competente, o Botafogo tem uma grande estrutura hoje, e embora o elenco esteja aí desfalcado, a gente só ouve falar de jogadores saindo do Botafogo, mas é evidente que o John Textor, né, a SAF do Botafogo, sabe qual é o momento do time, sabe qual é o patamar que o time chegou e vai contratar. Mas eu não condeno o Jardine por se manter num clube em que ele está muito bem. E a gente tem sempre que levar em consideração o seguinte: você substituir determinados treinadores não é fácil. Eu fico pensando, por exemplo, só para dar um exemplo do qual é o meu ponto, fico pensando no coitado que substituiu o Abel Ferreira no Palmeiras, quando o Abel resolver sair. Ele vai ser um peso absurdo, ele vai ter que ganhar até para o ímpar no jogo, porque senão a torcida vai sentir falta, como aconteceu no Flamengo com a saída do Jorge Jesus. Até hoje ninguém consegue substituir Jorge Jesus, né? Talvez Felipe Luiz consiga acalmar um pouquinho os ânimos. Porque é um jogador que teve muito identificado, é um jogador que conhece muito bem o clube, o vestiário e trabalhou com o Jorge Jesus. Mas não é fácil, então acho que o Jardine não dá para condenar, ele é jovem, ele tem tempo de evoluir na carreira, tem tempo de voltar ao Brasil, e agora o Botafogo precisa correr um pouco, porque a temporada está em cima. É óbvio que a primeira fase com o Campeonato Carioca, você tem ali um tempo para montagem de equipe, mas não é nada interessante você ver praticamente todos os times já com seus treinadores, seus elencos definidos, e o Botafogo, que foi o grande vitorioso no ano passado, ainda com tantas pendências. O mundo ideal é que os times não precisassem correr contra o tempo nesse momento e pudessem fazer uma avaliação com calma e criteriosa do mercado, até para contratação de jogadores como para contratação de treinadores. Alguns clubes contratam no desespero porque precisa ter um comandante, porque precisa começar o desenho do time, né? O Botafogo não segue muito essa regra. O Botafogo é uma equipe, pelo menos ao meu ver, né, Gonza, que já tem definido a sua forma de jogar, já sabe que perfil de jogadores quer encontrar no mercado, já sabe que futebol vai exercer em campo. E aí já tem condições de ir para o mercado e contratar esses jogadores mesmo sem ter o treinador. Porque não depende do treinador para definir qual vai ser a forma de jogar. O Botafogo já sabe. Aliás, eu acho que essa é a ordem certa dos fatores, que quase nenhum clube segue no país. Isso pode dar um pouco mais de tranquilidade para o torcedor. Calma, o Botafogo fez isso ano passado, precisou reformular um time inteiro praticamente, foi no mercado, reformulou. Ao longo do ano essas peças foram chegando, demorou para acertar o seu treinador, na medida que o treinador chega com uma forma de jogar que tem a ver com as peças, tudo se encaixa e as coisas dão muito certo. Não que vai seguir a regra todo ano, porque o futebol depende de diversos fatores que fogem, inclusive, do controle dos clubes. Mas isso deixa o torcedor, acho que um pouco afoito, né, aflito, né, de não ter conseguido definir ainda qual é esse treinador. É um Botafogo que perdeu o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Tudo bem que John Textor prometeu que vai ter as contratações, que vai ter investimento igual, que vai buscar esses jogadores no mercado. O Botafogo já mostrou sua competência para encontrar bons nomes no mercado. Mas assim, parece que está tudo ainda, a gente não consegue enxergar esse Botafogo de 2025. E querendo ou não, tem um campeonato estadual que vai começar ali na frente e logo na sequência tem a Supercopa do Brasil para jogar, dia 2 de fevereiro. Ou seja, a pressão, na medida que o Botafogo, no momento que o Botafogo entrar em campo, a gente sabe que a cobrança vai existir. O Botafogo subiu muito o próprio sarrafo, né? Isso, se traz esse tipo de cobrança, também traz tudo isso que você falou, Jéssica, uma certa tranquilidade. O torcedor do Botafogo ainda está saboreando as conquistas, né? Porque foram conquistas dificílimas, foram conquistas com muita qualidade e foram conquistas que vieram depois de algum tempo sem títulos relevantes e depois de uma temporada traumática como foi 2023. Então, se o Botafogo mantiver essa sua proposta de jogo, né, o grande problema é achar o comandante, porque realmente, de fato, jogadores você consegue achar com essas características. É mais fácil achar os jogadores para substituir Luiz Henrique e Thiago Almada ou o treinador? Não que seja fácil substituir Luiz Henrique. Eu acho que hoje ele é um jogador aí... O menos complicado. Talvez seja o mais... o que vai fazer mais falta, Luiz Henrique, mais Almada também, mas com relação ao treinador... Não é toda hora, não está aí no mercado com tanta facilidade. Treinadores que pratiquem esse tipo de jogo que o Botafogo desenha desde o Luiz Castro, que foi mantido pelo Arthur Jorge, proposta de jogo vertical,
com intensidade de marcação. Talvez aí tenha que se inverter um pouco a lógica. Normalmente a gente fala que é preciso trazer um treinador para aí então esse treinador montar o seu elenco. Dessa vez me parece que vai acontecer um movimento inverso. O Botafogo já tem um projeto, já tem um perfil de elenco e vai ter que encontrar um treinador que se ajuste a isso. Não é algo simples de fazer, porque tudo bem que o Arthur Jorge, quando ele chega, também não era um treinador provável, né? A gente começou a conhecer o Arthur Jorge a partir do momento que o nome dele passou a ser ventilado no mercado. Me parece muito que saiu da cabeça do John Textor mesmo, né? Encontrar esse treinador num perfil que ele entendia que era ideal para o Botafogo e deu tudo certo. Mas eu não vejo esse mercado oferecer tantos treinadores assim. Vai ter que garimpar. Acho que André Jardine era uma opção interessante, porque já é vencedor, porque já traz uma ideia de jogo que se assemelha ao Botafogo, mas eu vejo com bastante complicação. No mercado sul-americano, então, tudo bem, o Botafogo expande seu olhar e não olha só para o mercado sul-americano. Mas se ficar só aqui, como está difícil encontrar treinadores com esse perfil mais jovem, né, com um futebol já consolidado, uma forma de jogar consolidada, que a gente vê disponível no mercado hoje, são treinadores mais experientes. Pois é, a questão é esse ponto, é estar disponível no mercado, porque treinadores, você pega, por exemplo, o Zubeldia, que está no São Paulo, é um treinador que poderia se encaixar, mas ele está empregado, está no São Paulo, está falando aí inclusive em títulos de Libertadores, falou que esse ano o São Paulo 2025, o São Paulo vai chegar bem na Libertadores, então o departamento ali de scout do Botafogo vai ter que, de fato, trabalhar bem, garimpar, porque não adianta nada você ter um elenco montado em cima de uma ideia de jogo, né, uma ideia ofensiva, uma ideia de mais toques rápidos e profundidade, e você trazer um treinador que não joga dessa maneira. Então, acho que no mercado brasileiro não é fácil, porque os treinadores com esse perfil, em geral, são mais jovens, e aí vira uma aposta, e aí você já coloca um treinador com menos experiência, embora mais adaptado a esse estilo, mas aí 2, 3 derrotas já começa a pressão e aí, enfim, é melhor você, às vezes, até perder 1 ou 2 semanas a mais buscando, mas trazer um treinador de fora que tenha menos compromisso, que seja menos suscetível a pressões, mas que você mantenha o Botafogo nesse prumo. A última do Botafogo, será que esse ano a pressão vai ser maior em cima do Botafogo? Lembrando que ano passado a pressão já era gigante pela maneira que acabou 23. Então tinha uma cobrança enorme de um Botafogo que desse um resultado positivo, né? Uma resposta. Você acha que esse ano vai ter tanta cobrança desde o início do ano por ser um atual campeão da Libertadores, atual campeão do Brasileirão? Eu acho, Jéssica, que pressão por um jogo de qualidade, né? Sim. Eu acho que vai ser uma pressão de outra natureza, é um outro tipo de pressão. Não é o Botafogo de 23 para 24, ele precisava dar uma resposta, porque aquela perda do Campeonato Brasileiro nas circunstâncias em que ela aconteceu foi muito traumática, foi talvez tão traumática quanto o tempo que o Botafogo ficou sem conquistar. E o Botafogo respondeu. Então, acho que agora o torcedor botafoguense, ele está, de uma certa maneira, saciado de títulos. Então, só que o que aconteceu? O sarrafo subiu. Então, a expectativa desse torcedor é que as coisas se mantenham, não só pelo que o ano passado já mostrou que o Botafogo é capaz, mas pelo fato de ter um John Textor, de ter uma SAF que claramente tem poderio financeiro e costuma ser usada no mercado. Então a gente precisa saber qual vai ser esse Botafogo, né? Quais são os jogadores que vão substituir os que saíram, quem vai ser o treinador. E eu acho que a partir daí é mais fácil, o Botafogo parte, né, de um ponto muito melhor do que partiu em 2024. Sem dúvida, estou contigo nessa, Gonzá. Jesus, que faz a gente pensar, mudando um pouquinho, desviando um pouco o assunto. Não é dizer que não vai acontecer, mas seria uma surpresa extraordinária se o valor que se noticia que o Botafogo, que o Textor espera pelo Luiz Henrique aparecesse. Seria muito fora dos padrões do que o mercado europeu vem praticando. Com um jogador de 24 anos que teve uma experiência na Europa, que retornou. A experiência na Europa não foi exatamente espetacular a ponto de despertar a cobiça das grandes potências. Ele vem para o Brasil, tem uma grande temporada, chega à seleção brasileira, embora não tenha se afirmado titular, tem uma investigação contra ele aberta na Espanha que certamente causa algum tipo de dúvida, de cautela. Pensar em 60 milhões de euros me parece
Pode acontecer, o Botafogo pode ter informações de mercado que isso caminha. Agora, me causaria surpresa, acharia muito notável. Se alguém fala em pagar 40 milhões, o Botafogo fala, paga 60. Sonhar não custa nada, né? Mas é mais provável que fique em torno de 40. Que já seria um valor, para mim, muito alto. Muito alto. Um jogador de 24 anos, idade, né? Não tem sido comum esse tipo de transferência nesse valor, nesse momento da carreira. O valor eu não sei. Sei que o Botafogo está contando com a ida do Luiz. Quanto vai ser, né? Eu não sei qual vai ser o valor pelo qual vão vender. Mas o Botafogo está contando que venderá o Luiz Henrique para a Inglaterra, que é a vontade dele. O Luiz Henrique estava contando com uma ida para a Europa. Isso foi me dito pelo Textor. Ele é decisão do jogador. O Textor tentou convencê-lo a ficar pelo menos mais um pouco aqui no Brasil. E jogar pelo menos a Copa do Mundo de Clubes, né? Decisão tomada pelo jogador. Ele quer ir para a Europa. O Lyon era certo, porque era um acordo que ele tinha. Tinha um acordo feito. Só que aí pintou a chance de Premier League. E a escolha dele é jogar na Inglaterra. E aí, quando o jogador escolhe, fica muito difícil. Se ele acabar... Assim, pro valor... A janela está aberta na Inglaterra? Está, em janeiro, janela de inverno. Em quase boa parte das principais ligas da Europa tem a janela... Já está aberta. A janela de inverno está aberta. O Lyon, a única forma que ele... Pelo menos no... Assim, a questão do Lyon ainda está um pouco nebulosa em relação às posições que ele tem. A imprensa francesa entende que a única brecha possível de se encontrar, e ela coloca ainda interrogações em todas as aspectos. Também, né? Isso. A única forma é uma sessão gratuita. É a única forma que a imprensa francesa entende. O que seria uma sessão gratuita? Um empréstimo sem custo. Ok. Que ele está proibido. Porque é um transfer ban, só que não é um transfer ban aplicado pela FIFA. O transfer ban aplicado pela FIFA, você não registra ninguém em qualquer condição, nenhum jogador novo. A imprensa francesa entende que possivelmente dentro que o órgão regulador pode permitir uma transferência em que o Lyon não coloque dinheiro. E isso possibilite tanto a Almada quanto eventualmente o Luiz Henrique a serem inscritos Lyon, né? numa negociação que não envolva transação de valores, a não ser que se faça um aporte ao Lyon e o Lyon quite as dívidas e encerre essa punição. O que geraria uma situação típica desses tempos de multiclubes, né? Que seria uma situação absolutamente atípica. A balança comercial Lyon-Botafogo teria o Lyon recebendo Almada, Luiz Henrique e 5 milhões de euros pelo Jefinho. E o Adrielson, tá voltando, né? Mas a Adrielson é uma volta de um jogador que já era dele. É algo sem igual em qualquer mercado, né? Fruto da natureza desse tipo de negócio, né? Das holdings, de como é essa holding da Eagle, que tem o Lyon, tem o Botafogo, tem o Molenbeek da Bélgica, parte do Crystal Palace. Que em dado momento eu acho que vai gerar algumas argumentações sobre regulação, especialmente de clubes formadores, que tem um mecanismo de solidariedade. Se você começa vende o clube entra numa rede dessas gigante. O Fluminense pode requisitar alguma coisa na venda do Luiz Henrique. Não, se ele for para a Inglaterra, ele está garantido. Aí tudo bem. Mas se o jogador começa eventualmente a fazer diversas transferências dentro desse grupo... Dinheiro, né? Duvido, né? E no momento que isso mexer com, por exemplo, interesses de clubes de maior repercussão internacional, que cheguem junto à FIFA e digam, olha, não está mais valendo a pena ser formador, porque o jogador vai pulando de clube em clube dentro de uma rede de uma mesma organização. Não, uma coisa do Grupo City, né? O Botafogo espera anunciar, se vai conseguir outra história, espera anunciar um novo técnico nos próximos dias. Hoje, Arthur Jorge foi oficialmente anunciado no futebol do Catar, no Al Rayyan. Botafogo, como o GE publica, tem o Jardine e já desde algum tempo o GE traz essa informação, tem o Jardine como favorito. Oficializou uma proposta, tem outros 2 nomes na mira, não sei quais são os outros 2 nomes, só sei que o Botafogo espera, sonha, gostaria de anunciar esse técnico nos próximos dias. Então, o pessoal que cobre o Botafogo vai ter trabalho aí no começo da semana. Posso voltar dois dias no tempo, Rizek? Eu fiquei muito incomodado com essa saída do Arthur Jorge por algumas razões. Nada contra um profissional querer uma grana a mais, uma condição melhor de trabalho, uma situação melhor para a família. Isso aí é um direito que cada um sabe o que é melhor. Mas a forma como ele conduziu a saída, eu acho que hora nenhuma ele foi, pelo menos publicamente, nas declarações, assim, deixou sempre muito em aberto as coisas, meio que empurrando com a barriga e tal. E aí um outro ponto que me incomoda bastante é como a gente aqui no Brasil não consegue seduzir ninguém, né, cara? Assim, um técnico que faz o ano que o Arthur Jorge fez no Botafogo, trocar pelo futebol do Catar, beleza, só se for uma grana assim realmente espetacular,
não tem o que discutir. Mas assim, em termos de ambição esportiva, de conquistas... O Botafogo, internamente, o Botafogo, eu não sei, tá, quanto era a proposta dele, não sei. Pois é, por isso que eu não vou discutir. O Botafogo não viu grande... Né? O Botafogo, as pessoas do Botafogo com que eu conversei, me falaram que não viam grande vantagem financeira na proposta do Qatar. Se você colocasse na balança o reajuste que ele já teria para esse ano, as possibilidades que ele tem de ganhar, de bonificação, que eles não viam, é mais do que ele ganha aqui, mas que eles não viam, assim, por si só, financeiramente, com uma proposta irrecusável, assim, que fosse por causa de dinheiro. É o que eu ouvi do Botafogo, eu não sei queria muito ouvir o Arthur Jorge, assim, também. O que motivou ele a trocar o Botafogo, onde ele teve um ano absolutamente espetacular, melhor técnico da América do Sul, melhor técnico do Campeonato Brasileiro, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, com um trabalho elogiado por todo mundo, admirado, invejado por todo mundo, e trocar por um campeonato que é absolutamente inexpressivo. E assim, isso me decepcionou um pouco, por esse lado, assim, de perder um profissional como ele aqui no Brasil. E como o futebol brasileiro ele é muito frágil, assim. A mesma coisa aconteceu com o Jorge Jesus também. A primeira chance que ele teve de sair, ok, teve a pandemia e tal, mas ele também meteu o pé. Por isso é legal o que o Abel faz no Palmeiras até hoje. Recebeu sondagens, propostas, mas tá aí ano após ano ficando no Palmeiras. Mas a gente está perdendo técnicos que poderiam contribuir ainda mais para o futebol brasileiro. Isso é um caso para a gente pensar, eu acho. E acho que o Arthur conduziu mal esse mês após a conquista da Libertadores ali do Brasileiro, né? Acho que a torcida do Botafogo merecia mais do Arthur Jorge em termos de, sei lá, uma explicação mais clara dessa saída, por quê. O Botafogo trabalha com a informação de que ele fechou com o Clube Qatar em agosto, durante uma data FIFA. Muito antes até das conquistas. Né? Comunicou ao clube, o Botafogo já tinha informação, mas ele comunicou ao clube no dia seguinte, a eliminação para o Pachuca, que estaria embora. O Botafogo entende que ele queria uma valorização profissional, o Botafogo não se mexeu porque ele tinha contrato. E aí ele optou por ir embora, a multa era barata, 2 milhões de euros, e ele parte. E tá aí a prova já é o segundo técnico bem sucedido, que o John Textor também não briga para ficar, né? O Luiz Castro foi a mesma coisa, liderando o Campeonato Brasileiro, veio a proposta da Arábia, houve uma negociação aqui e ali e falou, ok, vai embora. E aí acabou o Botafogo patinando e tal, aí acertou de novo com o Arthur Jorge, um ano maravilhoso, aí a mesma coisa, o John Textor falou, tudo bem, que aí vai. E é um desafio, né? Você perdeu o técnico, e é um Almada ano difícil, e o Luiz assim, Henrique. O próximo técnico que assumir, não é fácil assumir. Não é fácil, porque assim, se o Luiz Henrique e o Almada saírem, de fato você perde 2 protagonistas. E você entra num ano de cobrança, assim, o patamar do Botafogo mudou. Promete investimento, promete repor com investimento. Agora, quem vem, por quanto, não sei. O Botafogo promete um alto investimento na temporada. O Abel, citado pelo Eric, ele encarou o desafio de ano após ano tentar igualar um sarrafo que ele mesmo deixou alto. E ganha muito bem também. Muito, claro. O Abel tem um salário altíssimo. Europeu aqui. Europeu. O esporte não conseguiria levar. Europeu não. Europeu, se a gente pensa em algo um pouco mais próximo da elite, porque existem várias Europas. Europas. E falou, não tenho condição de cobrir o que ele Teria que ser um projeto de vida dele, voltar a Portugal. O Benfica pagou mais do que ele ganhava, o Jesus ganhava no Flamengo, quando tira o Jesus. É que o Jesus tem uma peculiaridade, né? Ele devia ao presidente, que ele era amigo. Mas paga mais. Mas no final de 2019, tem um acordo para uma renovação. E o acordo para a renovação tinha um aumento importante para o Jesus. E aí vem a pandemia. Sim. E aí o Flamengo diz, agora não dá mais para honrar aquele acordo, e aí o contrato é renovado, mas em bases inferiores ao que a multa fica baixa. Só que em contrapartida a multa fica mais baixa, e aí ele acaba saindo. Outro que também não sai é o Vojvoda. É verdade. Ele gosta tanto de morar, trabalhar em Fortaleza que... Mas esse não sai nem para o mercado interno. Então, muitas propostas do mercado interno desconhece de fora e fica. Então, pessoal, isso que eu falei para vocês agora há pouco. Jair ontem à noite já se decidiu ser jogador do Botafogo. Conversou com os familiares, conversou com o staff dele e resolveu aceitar a proposta do John Textor e do Botafogo. Então vai ser jogador do Botafogo. Como é que foi esse negócio aí para o Santos? O Santos vai receber 10 milhões de euros, o Tiquinho Soares e o Lucas Halter. E mais nada. Aí vamos discutir agora essa negociação. Foi boa ou não? Foi boa ou não? Eu não acho que foi boa. Eu não acho. Qualquer pé de rato aí custa 10 milhões de euros. O Tiquinho Soares tem 37 anos. O Lucas Halter é um jogador que começou no Goiás, foi pro Botafogo, não conseguiu ser titular. É um jogador que vem para compor a zaga. Se o Santos está imaginando que o Lucas Halter vai ser titular, eu acho que o Luizão tem mais chance do que ele. O
Santos poderia perfeitamente ter conseguido pegar um dinheiro melhor. Aliás, o Santos é mestre em fazer maus negócios, né? Entregou praticamente o Lucas Barbosa pro Bragantino. 2,5 milhões de euros pro Bragantino. 2,5 milhões. E aí, quando ele vai tentar contratar o Tassiano, os caras pedem 4,5 milhões. Um mau negócio. Santos vendeu mal. Isso tem que ser colocado na conta do Marcelo Teixeira. Ele é o presidente. Não tem nada a ver com Pedro Martins, não tem nada a ver com o atleta, não tem nada a ver com ninguém. Isso é o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira. Ele é que aceitou esse negócio, entendeu? Mau negócio pro Santos. O Santos perde o Bajoia, um jogador que provavelmente vai ser futuro back da seleção brasileira, por uma ninharia. Agora, se ele estiver mantendo percentual do jogador, é outra história. Mas aí cai na mão do Textor, meu companheiro. É muito difícil. Eles fazem aquelas tramóias, né? Mando pra lá, vem pra cá, não sei o que lá, abafa tudo e ninguém fica sabendo de nada como é que foi feito o negócio. E o Santos fica chupando o dedo. Como aconteceu no caso do Yuri Alberto, que foi pro Corinthians em troca de jogadores e o Santos não recebeu nenhum tostão furado pela formação do jogador. Nenhum tostão furado. Nada. Então esse negócio foi feito. O Jair é jogador do Botafogo, repito, por 10 milhões de euros, mais o Tiquinho e o Lucas Halter. O Tiquinho eu acho uma boa. Apesar dos 37 anos dele, ele é um jogador, ele é um fazedor de gols. O Santos não tem um atacante. Porque eu já falei isso aí o ano passado. O Wendel não dá. O Wendel é um jogador de Série B, gente. E olha lá, hein? Agora fica diferente. Já dá uma melhorada. Entendeu? Você pode fazer um ataque com o Tiquinho Soares ali de atacante, você tem o Soteldo mais atrás, o Guilherme, o Lucas Braga. Agora o problema agora do Santos passa a ser a zaga. Acho eu que com o caminhar da temporada, o Luizão vai ser o titular. Mas num primeiro momento, pela experiência, pela convivência dele com o grupo e com os outros zagueiros, vai sair o Baço. Vocês podem ter certeza disso. Eu acho horrível. Sinceramente, eu acho muito fraco. Mas enfim, gente, de qualquer maneira, eu passei aqui na manhã desse domingo rapidinho para falar sobre isso. O Jair não é mais jogador do Santos. O Botafogo insistiu, e o Santos, que é um time que não tem onde cair morto, endividado pelas sucessões de presidentes danosos, né, cadavéricos que passaram no Santos. O Santos hoje é um time que está devendo 600 milhões à praça. E essa dívida pode passar a 700 milhões, segundo o próprio Marcelo Teixeira falou em relatório enviado ao Conselho Deliberativo. Gente, é muita coisa. É dívida batendo perto de 1 bilhão. 1 bilhão. Entendeu? Na hora que você tem a oportunidade de fazer um negócio, pegar um turu, uma grana boa para um jogador que é muito fora da média, o Marcelo Teixeira faz um negócio muito ruim. São as informações que eu obtive nessa manhã de domingo. Entendeu? 10 milhões, o que vai dar algo em torno de 65 milhões de euros. E outra coisa, de reais. E outra coisa, para bater esses... O Santos projetou, nesse orçamento que ele mandou para o Conselho Deliberativo, a venda de 100 milhões em atletas. Com o Jair, ele conseguiu 65. Onde é que ele vai arrumar 35? Ele vai vender quem? Quem vai se interessar por algum jogador do Santos aí? De repente, Soteldo. Pode ser que de repente Soteldo, Guilherme, não sei. Mas esse que desfaz o time completamente. E o dinheiro que entra está saindo. Porque não é o dinheiro que vai entrar para bater dívida. Você vai ter que pegar esse dinheiro e contratar jogador. A situação do Santos, gente, é muito difícil, hein? Muito difícil. É por isso que a gente aqui cansa de falar. SAF é a solução. SAF é a saída. Entendeu? Não tem outro caminho. Com o Marcelo Teixeira, com o Pérez, com o Rolo, com o Andrés Rueda, e seja lá com quem mais aparecer da Belmirolândia aí no futuro, não tem jeito. O Santos não tem para onde se criar. O Santos não tem para onde crescer. A continuar nesse modelo associativo, né? Santos Futebol Clube ao invés de SAF, vai continuar assim, gente. Vai continuar desse jeito. O Santos vai continuar sendo um time devedor, com pouca arrecadação, com pouco investimento, e com o passar do tempo vai definhando. E aí quando aparece uma proposta dessa, pelo Jair, de 10 milhões de euros, o Santos vende. Porque precisa do dinheiro. E o Marcelo Teixeira, como é um mau presidente,
ele acaba aceitando. Eu acho pouco. Eu estou aqui dando a minha opinião, entendeu? Eu acho pouco. Sinceramente, repito, tá cheio de jogador ruim aí que custa uma fortuna. Uma fortuna. Pô, repito, Tassiano tem 30 anos de idade. Ele pode valer a metade do Jair em termos de dinheiro? Claro que não. Um bom negócio para o Santos nessa história com o Botafogo era 20 milhões de euros, Tiquinho e o Lucas Halter, beleza. Ou então segurar o percentual. Mas eu repito, vai segurar o percentual, para o Santos receber um dinheiro, se ele ficou com o percentual do Jair, só se o Jair for negociado para fora do grupo do Textor, ou seja, da Eagle Sports. Foi negociado com o Barcelona, com o Real Madrid, com o City, com o United, com o Arsenal, com a Juventus, com a Inter, entendeu? Porque se ele for negociado ali dentro, ele sai do Botafogo e vai para o Lyon, sai do Lyon, volta para o Botafogo, o Santos não vai ver a cor desse dinheiro. Não vai ver. Bom, pessoal, a minha opinião, vocês já conhecem, quem assiste meus vídeos com frequência já conhece. O Jair é um bom jogador, para mim é um baita zagueiro, tem um potencial absurdo, né? E revenda nem se fala. É jovem, né? A amostragem que a gente tem dele é de campeonatos de base, tanto do Santos quanto da seleção brasileira. Tem aí o Paulistão e a Série B. Não teve um grande desafio como um Brasileirão Série A, uma Libertadores, pra gente testar ele. Mas é um jogador com muito potencial, é um bom zagueiro. Vai chegar e vai... Não vai ser titular, porque tem o Basto Barbosa, mas vai aos pouquinhos galgando seu espaço. E vai ser bem aproveitado. Agora, o negócio é o que estamos cedendo para o Santos para ter o Jair. O Halter, nossa, maravilhoso envolver o Halter nesse esquema aí. Manda para o Santos, que é reforço para a gente ele ir embora. Agora, o Tiquinho Soares, cara, eu ainda estou torcendo para não dar certo. Para ele não ir. Tiquinho Soares não pode ser moeda de troca. Ah, mas Tiquinho Soares tá mal. Meu amigo, os números não mentem. Tiquinho Soares é o quarto jogador em mais gols na temporada passada. Só perdeu para os destaques do ano: Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. Depois desses três que foram destaques do ano, o Tiquinho é o primeiro. O Tiquinho é um baita garçom também. Duvida? Tirando o Savarino, que foi o grande... o grande criador de jogadas, tanto que fez gol quanto deu assistências. Depois do Savarino, para mim foi o destaque do ano passado do Botafogo, acima do Luiz Henrique, o Tiquinho Soares, num ano que ele não foi titular o ano inteiro, ele é o segundo jogador com mais assistências. Ele é top 3 jogadores que mais participaram de gols no ano, sendo reserva metade do ano. Ele foi metade da temporada reserva. E ele foi top 3 em participações em gol. Então, o Tiquinho, ele sim, estava num ano ruim. Perto do que ele fez em 22 e 23, foi um ano abaixo. Sim. Dito isso, o abaixo do Tiquinho ainda é melhor que boa parte do centroavante do Brasil. Boa parte. Só que a nossa avaliação estava pesando, não comparando o Tiquinho com outros atacantes do Brasileirão, mas comparando o Tiquinho de 2024 com o de 23. Aí ficava covardia, porque o Tiquinho de 23 foi o melhor jogador do Brasileirão enquanto esteve bem. Ele ganhou o prêmio de craque do Brasileirão durante 4 meses seguidos. Então, comparar o Tiquinho com ele de 23, é lógico que ele estava mal. Mas comparado a outros centroavantes do Brasil, foi melhor que o Caleri, melhor que o Gabigol, melhor que o Valência, melhor que um monte de gente por aí no ano, mesmo no ano ruim dele. Então, acho um grande erro. O Tiquinho é um ídolo da torcida, é um cara que vende camisa até hoje. Ele pode estar no banco, se ele aquece, o povo canta a musiquinha dele, entendeu? É um cara que a identificação dele com o Botafogo é absurda. Então, eu acho que dá para envolver outros jogadores na negociação. Carlos Alberto, o Patrick de Paula, outros jogadores no negócio. Agora, o Tiquinho Soares eu achei um grande erro. Um grande erro. O próprio Jefinho, que eu tenho esperança que ele vai jogar muito esse ano agora, vai se recuperar, tava bem. Mas o Jefinho,
o mercado, o valor do Jefinho de mercado aí é bem inferior, então dá pra envolver ele ali na transação pelo Tiquinho Soares. É um cara que já jogou muita bola anos passados aí, tem noção de ser titular absoluto também. Eu envolveria o Jefinho, mas não envolveria o Tiquinho Soares. Então, a tática, eu não sei. Fazer o quê? Eu ainda não digeri essa informação, mas se for isso mesmo, pra mim um grande erro não trazer o Jair. Mas até pro Jair isso é ruim, porque bota nele uma pressão absurda. 60 milhões de reais, 60 e poucos, né? Porque o dólar tá 6 e alguma coisa. 60 e poucos milhões de reais e 2 jogadores, sendo um deles o Tiquinho. Uma pressão absurda. Se ele não chegar jogando muita bola, a torcida vai, falar a beça. E aí vocês te escutem. E o Botafogo entrevistou outros treinadores, né? Além do André Jardine, e tem prazo para ter novo técnico. Isso que é importante. O Jardine vir ou não vir é relativo. Agora, sabemos que existe um prazo, existe um planejamento definido com um prazo máximo para trazer um técnico. Então, o Botafogo realizou proposta por André Jardine e aguarda a resposta oficial. A oficial não veio ainda. Veio aí a resposta que ele deu no aeroporto, né? Que pode ser um despiste, pode ser uma despistada, mas pode ser aí já um indício que ele não vai aceitar. Ele tem aí hoje para pensar e responder. E aguarda a resposta oficial, que não saiu ainda. Enquanto isso, não ficou parado. Segundo o site o clube entrevistou outros treinadores, com John Textor à frente das conversas, e estipulou um prazo para ter um novo comandante, que é 14 de janeiro, ou seja, dia 11 de janeiro é o jogo contra o Macaé, que é um sábado, domingo 12, 13, 14 é a terça-feira, sem ser essa terça-feira agora, a outra terça. Ou seja, temos aí mais uns 9 dias para definir um novo técnico. A imprensa mexicana, André Jardine já confirmou que permanecerá no América do México. Assim, o Botafogo terá de encontrar outro treinador para ser substituto de Arthur Jorge, anunciado pelo Al Rayyan. A ideia do Botafogo é ter novamente um técnico ofensivo com um time intenso e veloz, capaz de aprimorar a parte técnica dos jogadores. Cara, não faço ideia de quem são os nomes, né? Mas confio. O Textor, quando ele escolheu os técnicos, ele escolheu o Arthur Jorge, o Bruno Lage e o Luiz Castro. E na minha opinião, ele acertou nos 3 na parte técnica do estilo de jogo. Mas o Bruno Lage era maluco, falou merda e desequilibrado. Parte técnica, tática de jogo, ele acertou nos 3. O Botafogo seria campeão com o Bruno Lage apertadinho, mas seria. Pega os números, você vai ver isso. O grande vão despencada de pontos do Botafogo foi com o Lúcio Flávio. Se tivesse mantido o aproveitamento do Bruno Lage por todo aquele final de campeonato, seríamos campeões brasileiros com pouquíssimos pontos, mas alguns pontos à frente do Palmeiras, mesmo com o desequilíbrio dele, a queda de rendimento, etc e tal, né? Então ele sabe escolher bons técnicos, ele entende, ele sabe o que ele quer pro estilo do Botafogo dele. O Botafogo dele, ele quer um estilo de jogo ofensivo, forte, transição rápida, time forte, veloz, intenso. E ele teve isso com o Arthur Jorge, teve isso com o Luiz Castro e teve durante um tempo também com o Bruno Lage. Vale lembrar que com o Bruno Lage o Botafogo levava muitos gols, mas fazia muitos gols. A gente empatou com o Santos 2-2, metemos 4 no Curitiba e por aí vai. Era um time que fazia muitos gols. Então, eu confio no Textor, ele tem a capacidade de escolher um bom técnico para o estilo de jogo que a gente tem hoje. Hoje o Botafogo não muda mais muito o estilo de jogo dele. Ele busca técnicos nessa linha de pensamento que muda uma coisinha aqui e ali, uma posição ou outra, um esquema ou outro, mas o estilo de jogar é quase sempre o mesmo. A intensidade, o time agudo é uma coisa que meio que vai se permeando no Botafogo. Isso facilita até na hora de buscar um técnico no mercado. Você tem um norte melhor e você não fica com aquele... eu vou escolher quem? O Papai Joel ou o Fernando Diniz? Tipo, um retranqueiro ou um cara que ataca igual maluco, bota volante na zaga? Não, os times associativos fazem isso. Sai de um Diniz para um Joel. Aí dá tudo errado.
a gente tem uma linha de raciocínio e eu confio muito no Textor na hora de escolher esse futuro novo técnico. E não querendo dar pitaco, até porque nem é um pitaco meu, é um pitaco do Josa Novales, que eu trouxe aqui já algumas vezes para falar de alguns jogadores e de técnicos, que ele é um cara muito entendido em mercado aí, esse mercado externo, principalmente português, né? Entende muito. O Josa Novales, jornalista, tem canal no YouTube, se inscrevam lá, canal do Josa, acho que é com Z, se eu não me engano, Joza Novales, com I. Bom canal, tá? Entende muito de futebol. Ele fez uma análise no canal dele e indicou, não é que ele indicou, né? Mas sugeriu que seria um bom nome para o Botafogo, pro estilo que a gente tem, né? Um técnico aqui. Jornalista sugere técnico português para o Botafogo, perfil muito semelhante ao de Arthur Jorge. O Botafogo tinha André Jardine como alvo principal para substituir Arthur Jorge e tem outros nomes sob sigilo. O J. Novales, especialista em análise de desempenho, sugeriu um nome que ainda não foi falado publicamente, Ricardo Soares. Ele é português, tem 50 anos, está livre no mercado depois de deixar o Beijing Guan da China. Acumula passagens pelo Vizela, Chaves, Academia, Moreirense, Gil Vicente e Estoril, entre outros portugueses, entre outros clubes portugueses. E também treinou o Al-Ahly do Egito. Al-Ahly do Egito, que é um dos grandes campeões do mundo, né? Não de título mundial, mas tipo, no planeta Terra, é um dos times que mais tem títulos na história da era moderna, né? É o time que mais participou de mundial de clube da FIFA, se eu não me engano. É o Real Madrid da África, né? Aqui, aspas pro Josa. A equipe dele, quando marca gol, marca muito gol. É um técnico de linha ofensiva, como Arthur Jorge, como Luiz Castro e assim por diante. É um técnico que, diante de alguns contextos, de algumas situações, vai jogar um modelo defensivo especulativo, como foi o Botafogo de Arthur Jorge. Se encaixa plenamente, é um perfil muito adequado e muito semelhante ao Arthur, disse Josa Novales. O jornalista Josa Novales revelou que já indicou o Ricardo Soares para o Botafogo, para o futebol brasileiro, né? Desde que ele dirigiu o Moreirense em 2020 e destacou características táticas e de comportamento do treinador lusitano. Ele é partidário do 4-3-3 e é esse esquema que a gente vai ver quase todas as vezes com ele. Mas também vimos ao longo desses tempos todas as equipes trabalhando num 4-4-2 e também já teve jogo trabalhando numa linha de 3 zagueiros. Percebe-se variações, essencialmente ele prefere mais o 4-3-3. Ele é novo, tem 50 anos e é um cara bem boa praça, que tem uma linha muito boa de jogadores, com os jogadores, né? É um cara de bom trato com os jogadores. Um cara com um sorriso sempre aberto, diferente do Luiz Castro, que gosta de conversar com os jogadores, de entender a dificuldade dos jogadores. Não é o tipo não é do tipo que o repórter perguntou um negócio e o cara vai começar a dar um monte de chute na cara, né? Luiz Castro. Como vários portugueses por aí, Luiz Castro. E o Abel também o Abel também é bem grosso. Então, comentou aqui o Josa Novales. Né? Ele lembrou também que 2 técnicos portugueses deram certo no Botafogo, né? E também chegaram com status, né, baixo, sem muito status, sem muita moral no Botafogo. Foi o Luiz Castro e o Arthur Jorge. A gente não conhecia muito bem eles e deram muito certo. O Botafogo não pode contratar técnico top, porque é muito caro. O Botafogo não contratou técnico top até agora. O Luiz Castro não era top, coisíssima nenhuma. Era um técnico de muitos altos e baixos. O Arthur Jorge, a mesma coisa, não era top, não tinha nada. Agora sai do Botafogo, muito prestigiado, mas antes não era top. Era um cara de pouquíssimos anos de experiência, todos no Braga, não tinha experiência fora do Braga. O segundo time da carreira do Arthur Jorge foi o Botafogo. Então, aí a indicação do Josa Novales é o técnico Ricardo Soares. Não conheço particularmente, né?
não acompanho muito o portuguesão da massa. Ele dirigiu vários times inferiores de Portugal, então não posso dizer o que eu acho disso. Mas o Josa entende muito. Se o Josa gosta, eu tendo a confiar. E o Botafogo está interessado no volante Wendel, né, do Zenit, time onde joga também o Claudinho, da Rússia, onde também joga o Bitelo, que joga no Dinamo Moscou. Gente, Botafogo, Rússia é ruim de tirar jogador de lá, hein? Estão indo por um caminho complicado. Rússia não vende fácil jogadores, não. O Dinamo Moscou recusou... Não, desculpa, viajei. Aqui é outra notícia. Tô doido aqui. Já tô olhando para uma parada que nem é o que eu queria ler. Aqui, achei. O meio-campista / volante Wendel, joga de meio, joga de volante, é versátil. Do Zenit, é um dos alvos do Palmeiras caso não consiga contratar Andrés Pereira. As primeiras consultas já foram feitas. O Botafogo também tem interesse e anda sondando o jogador que tem contrato até, aí complica, né? 30 de junho de 2028 com o time russo. Ou seja, deve ter uma bela de uma multa, deve ser caro. E o Botafogo vai ter que tirar um bom dinheiro no bolso para tirar o cara de lá, porque os times russos não vendem barato. Jogadores com contratos longos e que tenham potencial, né? Cara, não sei. Não lembro muito do Wendel, vou ser sincero, não lembro muito dele. Mas o que eu posso falar é que times russos são casco de tartaruga, de tão casca grossa que eles são. É difícil tirar os caras de lá. A gente tá vendo aí a dificuldade que é com o Bitelo, né? Também tem o Claudinho. Então, se o scout aprova, é um bom jogador, deve ser bom jogador, né? Agora a questão é ver o valor, ver o preço. Jogador de meio campo, volante / meia, né? Não sei se o scout aprovou. Eu falo, sempre digo isso. Scout erra 1 e acerta 9. Então a chance de acertar é muito maior que de errar. Então se o scout aprovou, eu confio. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Não se esqueça de, antes de sair, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, tem de 3, tem de 5, tem de 15, tem vários valores aí. Você escolhe um valor que cabe no seu bolso e ajuda muito a gente com a sua, com o seu plano de membros assinado, com a sua assinatura, né? Ainda mais nesse mês aí, dezembro, janeiro, é sempre assim, né? Cai bastante os views, cai também a monetização da gente. E a gente é um trabalho, precisa de dinheiro. Então, a sua assinatura ajuda a manter a estrutura que a gente tem aqui. Computador, ring light, notebook, webcam, tudo que custa caro. Ajuda bastante a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.